Boa tarde a todos, então. Damos continuidade à disciplina de tecnologia agroindustrial. E essa aula, então, é uma complementação à aula da professora Márcia Mayumi, né, da pesquisadora Márcia Mayumi, que trabalhou com vocês a tecnologia de carnes com relação aos cortes cárneos e a fabricação de alguns produtos. E eu agora, então, nessa parte, vou complementar aí alguns aspectos que não foram abordados por ela. Então, os produtos cárneos, né, nós vamos ver agora como que é feito o abate, né, das aves. Os sistemas de abates dos animais são muito parecidos, mas e eles têm algumas peculiaridades que são específicas para cada tipo de animal. O que vai determinar isso são as características, né, do animal e as partes que precisam ser descartadas, retiradas, o tamanho do animal e assim por diante. Então, aqui nós temos as etapas, né, do abate das aves. Se faz, então, a captura dos frangos e o transporte, que deve ser de no máximo 8 horas. Se ter o máximo de cuidado para evitar que essas aves sejam expostas ao calor. Aí, então, logo depois, a gente tem o que? A recepção dessas aves, que ficam de 2 a 4 horas, né? Descansando em ventilador com aspersão de água, para fazer o que? Uma refrigeração da carcaça do frango. Depois esse frango vai ser engaixado, então vai ser pendurado, né, num equipamento chamado nória, que é o que vocês estão vendo aqui, né, o enganche pelas patinhas, né, pelos pés do frango, enganchado aqui nesse equipamento que tem o nome de nória. Depois disso, então, é feita a insensibilização e a sangria, né. Essa parte, então, ela é feita por eletronarcose. Então, aqui vocês estão vendo o frango que está vivo ainda, então ele recebe um choque, né? E aqui, assim, ele já está, então, depois de insensibilizado. Ele desmaia, né? E morre, e aí segue as outras etapas. Isso dura aí 12 segundos, tá? Aí depois, então, vem a sangria. A sangria é automática. Então, eles passam aqui por esse equipamento também, que vai cortando, né, a cabeça para sair, então, o sangue aqui por essa parte. E aqui, então, esse sangue todo é coletado e levado para o tratamento de resíduos, tá? Tem que ter essa calha de sangria, né? E esse tempo que esse frango, então, fica sangrando aqui, isso aqui, essa roldana vai caminhando, né? Então, leva 3 minutos até a próxima etapa, que é a escaldagem, e depois a retirada das penas. A escaldagem é feita por pulverização de vapor, pode ser, né? Ou então por imersão em água quente. Aqui, então, é um modelinho, né, que o frango, ele é escaldado por imersão em água quente, a água de 50 a 63 graus, e o tempo, então, que esse frango permanece aqui, vai de 45 segundos até 3 minutos. A depenagem, então, retirada das penas, é feita, então, por pressão, né? Esse frango vai ser pressionado e essa pena é arrancada por dedos de borracha,
né? Isso aqui, então, é uma depenadeira, ó, nesse esquema aqui que o frango entra, ele vai rodando, né? E vai sendo retirado, então, as penas. Depois de retiradas as penas, então, vai ocorrer o quê? Uma lavagem, né? A retirada da cabeça e dos pés, que depois, no final, muitas empresas colocam, né, a cabeça e os pés junto para vender, né, o frango congelado. Normalmente a gente recebe ele com a cabeça e com os pés. Os pés do frango são altamente ricos em colágeno, então é uma parte do frango que pode, né, e deve ser consumida, e a cabeça, então, como tem, né, aquelas partes de olho e a crista e tal, tem que ser descartada. Então, até aqui, pessoal, é a área que a gente chama de área suja, tá? Então, dentro do frigorífico, essa parte aqui, ela tem que estar isolada, né, do restante aqui do processo, que é considerado área limpa. Então, a partir da evisceração, que é o momento que abre a carcaça ao meio e se retira as partes, faz os cortes ou vende o frango inteiro, né? Aí daqui para frente, então, nós temos o quê? A área limpa. A contaminação microbiológica mais importante, mais séria, em termos de micro-organismos patogênicos, ela ocorre até esse ponto aqui, né? Então, daqui para frente, nós já temos que ter o quê? O maior cuidado nas boas práticas de fabricação com relação a controles, né? Os pontos críticos de controle, com relação a temperaturas, tanto de refrigeração, quanto depois, se o produto for processado, né? O calor, as condições, né? Dentro dessas áreas tem que ser bem controladas, tá? A partir daqui, então, não se tolera mais nenhum tipo, né, de micro-organismo patogênico. Então, depois que o frango passou pela área suja, entramos então na evisceração. A evisceração é a etapa onde vai ocorrer o quê? Cortes da pele do pescoço e da traqueia, extração da cloaca, abertura do abdômen, exposição das vísceras, né? A inspeção sanitária, que vai ser realizada pelo médico veterinário, retirada dessas vísceras, a extração dos pulmões, e aí, então, o toalete, né, retirada do papo, do esôfago, da traqueia, e a lavagem final, então, externa e internamente. Então, esse frango vai ser lavado na parte interna e na parte externa. A inspeção sanitária, ela é realizada, então, avaliando-se as vísceras, né, o fígado, os pulmões, né, mas mais é o fígado mesmo que demonstra aí se o frango tem algum tipo de doença. Feita a evisceração, então, esse frango vai para um pré-resfriamento. Ele sai ali, então, da evisceração. Por quê? Porque ele sofreu a escaldagem de penagem, então ele está temperatura mais quente, né? 35, 40 graus. Aí sofre um pré-resfriamento logo depois que ele é, então, eviscerado, de 35 a 40 para 7 a 10 graus. Então, aqui nós já temos o quê? O controle de micro-organismos realizado pelo controle da temperatura, né? Faça, então, um resfriamento desse frango. Depois, então, vem a parte de gotejamento e os cortes, né? Cada empresa vai fazer do seu modo. Aqui, então, é o chiller, né? Um defeito que é a lavagem, né? Desse frango, quando é inteiro, né? Com água clorada a 5 ppm de cloro. O gotejamento, então, leva de 3 minutos, mais ou menos, e sai, assim, a quantidade de água, né? E ainda pode-se ter aí
sangue e tal, né, em 8% da carcaça mais ou menos diminui. E os cortes, então, são realizados numa sala a 12 graus, e a carne, né, a sala vai estar a 12 graus, a carne deverá estar a 7 graus. Então, o resfriamento é o processo, né, que refrigera e mantém a temperatura entre 0 e 4 graus dos produtos de aves, as carcaças, os cortes ou recortes, os miúdos e os derivados. Tem-se aí uma tolerância de 1 grau, né, que se mede aonde? Na parte interna deles. O congelamento é um processo de refrigeração também e manutenção, só que a temperatura menor do que -12. Também para os mesmos produtos. Tolerância aí a uma variação de até 2 graus, né, medidos também na parte interna dos frangos. Vocês podem ver que o congelamento, então, a empresa pode, né, ter uma variação um pouquinho maior, porque o frio, né, ele é muito mais intenso do que no resfriamento. E aí, então, para complementar a parte anterior aqui, se faz uma tipificação, né, quando vai condicionar, embalar esses frangos, que nós costumamos comprar no mercado, se é só peito, né, de frango, se é coxa de frango sobre coxa de frango, ou se é meia carcaça de frango, se é o frango inteiro. Então, cada tipo aí de produto vai ser colocado numa embalagem específica, e isso tem que estar descrito, né, nessa embalagem. E aí, depois de embalado, então, ele vai para o resfriamento e para o congelamento. Não se pode adicionar nenhum tipo de aditivo químico, né, para fazer incorporação aí de água, né, nos frangos. Então, isso é proibido por lei, tá? Então, o frigorífico tem que fazer exatamente o que está descrito aqui. Agora, então, o abate de suínos, nós temos aqui também dividido em área limpa e área suja e área limpa, me perdoem. Os suínos, então, são sempre transportados durante a noite, quando vão ser abatidos. Eles fazem, então, descanso nas pocilgas. Normalmente se faz dá água para eles tomar, água glicosada, né, para acalmá-los antes desse abate. Nos frangos também pode ser feito isso, tá, porque aí diminui o estresse, o açúcar deixa eles mais calmos, eles descansam, eles são lavados, e aí eles são o quê? Insensibilizados com choque, né, com uma voltagem aí de 1,25 amperes, e é nas orelhas, né, que é feito esse choque, sensibilização, dura 30 segundos. Depois vai para a sangria, que vai durar mais ou menos em torno de 3 minutos. Depois disso, esses suínos são lavados, ocorre a escaldagem, né, para deixar, então, essa pele dele aquecida, né, de 62 a 72 graus, para facilitar, então, o processo de depilação, que é a retirada, então, de toda a pelagem, né, todo o pelo. Isso leva de 2 a 5 minutos. Depois, nós passamos, então, para a área limpa, né, onde ocorrem o quê? As operações pré-evisceração, que é a divisão da carcaça ao meio, a evisceração, onde é feito também, onde é realizada também a inspeção sanitária, os tratamentos finais, o resfriamento e os cortes. E depois dos cortes e tal, que você faz daí também os produtos. A evisceração e os tratamentos finais aqui
se faz, então, um corte, uma divisão longitudinal, essa meia carcaça é lavada, tipificada e pesada, né? E aí vai se fazer o quê? O resfriamento de 25 a 30 minutos, para evitar a proliferação de micro-organismos, e também os defeitos de uma carne pálida, né? A carne PSE, que é um defeito, né? Aquela carne pálida, mole e extensível, tá? Então, é muito parecido com o que vocês já viram com relação a bovinos. Porém, nos bovinos é tudo, o abatedouro tem que ter equipamentos, né? Toda a construção para animais de grande porte. Suínos já são animais de médio porte. E as aves de pequeno porte. Então, o que vai mudar são os equipamentos, o tamanho da construção e tal, mas o processo, os passos, né, as etapas são praticamente os mesmos. Quais são, então, os principais métodos utilizados na indústria cárnea? Né? Nós temos o quê? Os métodos físicos, onde se utiliza o frio, que é o principal deles, né, refrigeração e congelamento. O calor, onde vai se fazer o quê? Pasteurização ou esterilização, dependendo de que produto que vai se fabricar. Dessecação, que é uma desidratação parcial, que se utiliza às vezes em conjunto com outros processos. Também pode se utilizar a liofilização, mas é bem pouco utilizada. Irradiação, pode se fazer carne irradiada, né, com raios ultravioleta ou raios ionizantes. Isso aqui, então, praticamente não se utiliza. Da dessecação se utiliza uma desidratação parcial, quando se faz produtos como o charque, né, a carne de sol, o salame, todos os defumados, então se faz uma desidratação. E aí também nós temos o que? Os métodos químicos. Nos métodos químicos nós temos a salga, que se utiliza o cloreto de sódio, e temos os sais de cura, né, que são os nitritos e nitratos, e mais o processo fermentativo, né. Então, esses sais são sinônimos, mas não têm a mesma função. São sais, né? Tanto o NaCl quanto o nitrito e o nitrato. Mas somente o sal vai fazer o processo de conservação pela ação, né, do Na mais Cl- sobre os micro-organismos. Os sais de cura, além de fazer essa ação sobre os micro-organismos, eles ainda vão desenvolver aspectos de sabor, aroma, então são reações que vão além do processo de conservação. Então são muito, muito utilizados em produtos cárneos curados. A defumação, então, é a aplicação direta de fumaça, ou se pode fazer uma aplicação indireta. Atualmente se usa muito também a adição de fumaça líquida, de fumaça em pó, né, para evitar essa etapa dentro aí da empresa. Por quê? Porque essa etapa é bastante onerosa e bastante trabalhosa de ser realizada. Outro método, então, químico é a acidificação, onde se utiliza, então, ácido acético, ácido lático, que são utilizados, às vezes, em conjunto aqui com os nitritos e nitratos em processos de fermentação. Aí você vai ter, então, os produtos que foram cárneos, né, que são fermentados e curados. A cura, então, ela é realizada pelo sal, para melhorar a palatabilidade e a conservação da carne. E também pode-se utilizar sal e mais o nitrato e nitrito e mais outros coadjuvantes, né? Então, a presença acidental do nitrato de sódio, que é o salitre, né, que se utiliza muito,
como impureza do sal, dava lugar a uma atrativa coloração rosa de carne curada. Então, os produtos que têm essa coloração rosa, né, todos eles têm na sua formulação o nitrato e o nitrito, que são os sais de cura, tá? Porque eles desenvolvem, nós já vamos ver a reação, essa coloração rosa característica desse tipo de produto. Além da coloração, também o aroma e o sabor característico. Em vista disso, então, os nitratos e nitritos passaram a ser os componentes indispensáveis. Então, os métodos de cura, né, que a gente vai poder utilizar. Distribuição uniforme dos ingredientes de cura por todo o produto. Isso é muito importante porque se isso não for feito com qualidade, vai ficar depois pontos, né, no produto, onde vão ficar mais rosa e outros lugares menos rosa, né. Então, o salitre, ele tem que ser colocado quando você está fazendo a homogeneização dessa massa, né, no misturador. Importante, então, controlar o quê? O processo de mistura. Se pode fazer a cura a seco, por fricção, lavagem, secagem, ar ou defumação fria. Se pode fazer uma cura por imersão, cura por injeção e as curas, né, diversas, rápidas diversas, que são feitas por tombamento. Então, aqui nós temos dois equipamentos, né, onde, que são utilizados para fazer esse processo. Aqui é uma injetora, né, onde se injeta, então, o sal de cura, e aí vai para a massa, né, e vai ser homogeneizada. E aqui é um tumbler, tá? Nesse equipamento aqui, ó, ele fica girando, né, e é feito o presunto, tá? O presunto, então, é o quê? É o pernil, né, do porco, com os sais de cura. Ele vai tomar esse formato, né, que tem o presunto, somente depois que ele ficar sendo tumbleado aqui dentro, ou seja, ele vai girando e o sal de cura vai se misturando com essa parte do pernil. Depois que isso acontece, então, essa carne, né, o pernil e os sais de cura, os temperos que são utilizados ali, fica aí em torno de 3 horas, mais ou menos, nesse processo aqui. Daqui, então, ele é retirado desse tumbler, ele é colocado na embalagem específica, né? E depois esse presunto é cozido dentro da embalagem já, dentro de um banho-maria, né? Vamos dizer assim. Então, ele é cozido sob imersão nos tanques, né, de água fervendo. Ação do sal, então, contra os micro-organismos de putrefação, como pseudomonas e enterobacteriáceas, eles são bem sensíveis ao sal. A concentração, então, para evitar o desenvolvimento de micro-organismos é variável, vai de 1 a 2% para bolores e leveduras, e para bactérias halófilas, daí tem que ter mais de 10%, só que aí é muito sal, né? O que faz o sal? Então, ele aumenta a pressão osmótica do meio, e aí os micro-organismos são desidratados, né? Alguns são resistentes, tá? Como, por exemplo, o Staphylococcus aureus. O Staphylococcus aureus é aquele que, então, vai normalmente para o produto carne ou outros, né, os lácteos e vegetais, enfim, pela contaminação pelo manipulador de alimentos, né? Porque vocês já sabem que o Staphylococcus aureus, ele habita as nossas vias aéreas, né? O nariz, a boca, os ouvidos, né? E as nossas mãos, consequentemente. Então, as contaminações de alimentos por estáfilo normalmente vêm do manipulador de alimentos.
O sal, então, também favorece o desenvolvimento de bactérias lácticas, que daí aqui são favoráveis, tá? E o cloro, então, ele é tóxico para os micro-organismos. Mas bactérias lácticas, dependendo do produto que a gente quer fazer com carnes, elas são bem-vindas. Os nitratos e nitritos, quais são a função, então? Conservante, né? Ele é classificado pela legislação brasileira. Ele vai desenvolver a cor característica de produto carne curado e a sabor e aroma também. Então, eu tenho aqui o nitrato de sódio, né, que é extraído da natureza. Vocês sabem aí que toda planta vai absorver nitrato, né, para formar aminoácido e formar proteína, que depois nós vamos ingerir através dos alimentos, tá? Então, essas bactérias nitrato redutases reduzem o Na2, Na2NO3, que é o nitrato, perde um hidrogênio e ele é transformado em nitrito, tá? O Na2NO2. Então, como essa redução aconteceu aqui, ó, sai um oxigênio daqui, ficam 2 oxigênios. Isso acontece, então, por bactérias, né? E o meio fica acidificado. Então, esse nitrito de sódio, em reação com a água, forma o ácido nitroso, que é o HNO2, e libera uma molécula de hidróxido de sódio. O ácido nitroso, por ação de substâncias redutoras que estão nos alimentos, né? E que podem ser adicionados, como aqui ácido ascórbico e o próprio NaCl, vão fazer o quê? Reduzir, acidificar mais ainda o meio. E aí, nós temos, então, a quebra do ácido nitroso em óxido nitroso, água e ácido nítrico, tá? Esse óxido nítrico aqui que é tóxico para os micro-organismos. É ele que vai, então, eliminar as bactérias patogênicas. Então, os nitritos de sódio ou de potássio só podem ser empregados isoladamente ou em conjunto nas seguintes proporções máximas, tá? 240 gramas para cada 100 litros de salmoura. Isso dá uma concentração de no máximo 250 ppm, tá? Mais do que isso, ele vai ser tóxico para o organismo humano. Ou 60 gramas para cada 100 quilos de carne na cura a seco, ser misturado com sal, 15 gramas para cada 100 quilos de carne picada e triturada, de mistura com cloreto de sódio. Além de conservar, então, de bactérias patogênicas, o nitrito, o óxido nítrico, então, ele é tóxico e mata o Clostridium botulinum, que é o micro-organismo mais patogênico e mais agressivo que pode, né, contaminar alimentos e contaminar o ser humano. Então, a combinação de fatores vai depender, né, da concentração da salmoura, o pH do produto, o nitrito adicionado, quanto você vai cozinhar ou não o teu produto, se ele vai ser fermentado, se só vai ser cozido, número de esporos que tem, né, do Clostridium, temperatura de estocagem, natureza da flora competitiva que compete com o Clostridium, e disponibilidade de ferro que tem nessa carne, porque o ferro reduz, né, o efeito antimicrobiano do nitrito. Agora aqui sim, quais que são, né, as ações, né, do nitrito na cor? Então, nós temos o quê? A mioglobina, que dá a cor vermelha para a carne, ela tem uma cor vermelho púrpura, que é uma cor viva, brilhante, tá?
Com a reação do óxido nítrico, vai ser gerada a mioglobina nitrosa, que tem uma coloração vermelha. Essa coloração vermelha, depois do processo de pasteurização ou de cozimento, né, com o calor, ela vai desenvolver a cor hemocromo rosa, que é a cor de produto carne curado. Isso, então, se utilizar o óxido nitroso. Aí você pode ter o que também? A mioglobina vermelho-púrpura, que é a carne recém, né, que foi porcionada, vai sofrer uma oxigenação pela ação do oxigênio e vai, então, formar o quê? A oximioglobina, que tem uma cor vermelho brilhante. É aquela cor que logo depois de se expor o pedaço carne ao oxigênio. Essa oximioglobina, que também tem uma cor vermelho brilhante, ela pode sofrer uma oxidação, se ficar exposta e vai sofrer, né? E essa oxidação aqui vai dar origem ao nitrito, que vai dar origem à metamioglobina. A metamioglobina, ela tem o quê? Uma coloração marrom. Por isso que, então, quando você vai num supermercado e vê os bifes lá expostos, e você vê uma coloração marrom, ninguém quer comprar, né? Por quê? Porque aconteceu esse processo oxidativo aqui. Se isso aqui, então, que está da cor marrom, for simplesmente submetido a um calor, você vai cozinhar, fritar, ou né, fazer qualquer coisa com essa carne, vai formar a metamioglobina desnaturada, que tem coloração marrom, mas um marrom de queimado. Também não se quer isso nos produtos, né, derivados de carne. Mas aí você pode fazer o quê? Uma redução com o NO, e aí você vai ter o desenvolvimento de uma cor hemocromo rosa, né? Vocês podem ver aqui que todas essas etapas aqui de cima, elas são reações de oxidação e redução. Então, todas essas cores aqui, né, vermelho púrpura, vermelho, marrom, vermelho brilhante, podem ser formadas, né, quando se coloca o nitrito para fazer o processo de cura. Para essa cura ser completa e desenvolver além da cor, né, que é o caso que nós estamos falando aqui, nós temos que saber que demora um determinado tempo, né? E aí, quando eu falo de um salame, por exemplo, de uma copa de os produtos aí cárneos, eles vão ser feitos e normalmente eles levam de 7 a 10 dias para completar esse processo aqui de cura, né, e desenvolvimento da coloração. Aspectos toxicológicos, então, né, dessa adição dos sais de cura. Maiores riscos, então, decorrentes da ingestão de nitratos e nitritos, ocorrência de metaemoglobinemia, formação das nitrosaminas, tá? As nitrosaminas, elas são altamente cancerígenas, tá? Então, por isso que não é aconselhável fazer o consumo diário de produtos carnes curados, tá? Para adultos sadios, nitratos e nitritos são absorvidos pelo trato gastrointestinal e é eliminado pela via renal. O nitrito mais a hemoglobina pode formar meta-hemoglobina, que é incapaz de transportar o oxigênio. Tá? E isso pode acontecer, então, casos aí de cianose, né, que é altamente perigoso. Além do que,
Se essa metamioglobina, então, for transformada em nitrosaminas na reação depois, eles vão ficar cumulativos no organismo, né? E essas nitrosamidas e nitrosaminas, né? Elas vão ficando nas células e elas podem dar origem, então, à reprodução irregular de células, né? Formando radicais livres e dando origem a células cancerígenas. Então, tem que tomar cuidado, né, com a ingestão em grande quantidade desse tipo de produto. Se é para o ser humano comer menos sal, NaCl, imagine de quantidade desses sais de cura, né, uma quantidade menor ainda. E a defumação, então? A defumação tem um papel bem importante no processo aí de cura, porque esse aquecimento que fala antes ali para a formação da cor, do cor-de-rosa, né, do produto carne curado, é a fumaça que também ajuda a desenvolver essa cor, além do sabor e aroma característicos, né. Então, a defumação tem a propriedade, né, de conferir aí essas características organolépticas e garantir aí a conservação, então, desse tipo de produto por mais tempo. A fumaça, então, é um sistema bem complexo, né, com uma fase dispersa, que é o vapor, e uma fase particulada, que é a própria fumaça. Como que se obtém, né, essa fumaça? Ela é obtida pela combustão incompleta de madeira. Então, não é fogo, né, gente, é fumaça. Então, para fazer a defumação, se tem, então, uma parte específica, né, para isso. Tem a questão também das madeiras que podem ou não ser utilizadas, né, para fazer esse processo aí. O que tem que ser controlado? A quantidade de calor e a quantidade de fumaça. Então, isso aí também, para cada tipo de produto, são no mínimo de 6 a 10 dias para fazer um produto defumado. A fumaça é complexa, né, gente, porque ela tem mais de 200 componentes. Então, tudo isso aqui aparece, né, na fumaça. São ácidos, álcools, cetonas, aldeídos, crisóis, fenóis. E, então, isso é bem complexo, né, os aromas, né, e os sabores que também vão ficar aí nos produtos defumados. Nós também temos aspectos toxicológicos da fumaça, né, que são aqueles que fazem mal, ou seja, o formaldeído, e aqui a gente pode falar do 3,4-benzopireno, ele é mutagênico, e os compostos aromáticos, né, policíclicos, que também são carcinogênicos. Então, é mais um motivo aí para limitar o consumo, né, desses produtos. A defumação a frio, então, vai ocorrer na temperatura de 12 a 28 graus, também de dias ou semanas, depende que tipo de produto. Ocorre, então, a penetração maior da fumaça e a cor fica mais uniforme. Defumação a quente, ocorre a 80 graus, também, isso aqui, tipo, as salsichas tipo Frankfurt, né? Completa o processo de cura, enquanto a fixação da cor em cerca de 1 hora, numa temperatura maior que 60 graus. E aqui tem alguns exemplos, né, de equipamentos que se pode utilizar para fazer a defumação. Isso aqui, no caso de pequenas agroindústrias, né, que vão fazer pequenas quantidades aí de produtos cárneos
curados e defumados. Mas o sistema é simples, né? Se faz o fogo nessa parte embaixo aqui, sobe a fumaça e aqui ele vai sendo, então, curado e defumado, para desenvolver, então, as características de cor, aroma e sabor dos salames, né? Que é o produto que mais se consome e mais é fabricado. Então, seria isso por hoje. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula. Muito obrigado.